Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Então, conforme havia prometido, passando por aqui para a nossa próxima aula. Nós estamos aqui transmitindo as aulas do curso O Reino de Deus e o plano de salvação para o homem dentro do contexto Reino de Deus. Mas o Reino de Deus dentro de uma compreensão humana e o plano de salvação dentro desse contexto Reino de Deus dentro de uma compreensão humana, para que possamos entender de uma forma mais simples o contexto Reino de Deus e o plano de salvação. Amém? Nós vamos dar continuidade falando a respeito Nós falamos na aula passada a respeito do Reino de Deus estendido até nós, né? E agora vamos passar para falar a respeito a consumação do plano de salvação na Terra. Consumação do plano de salvação. Este é o tema da aula de hoje. Nós aprendemos na aula passada a respeito deste formato do triângulo inverso, que é sobre o governo de Cristo, que veio diferente do governo de Davi. Davi ele estava com estrutura de um governo no sistema piramidal, mas aonde de uma forma regular, onde ele estava no topo e a base estavam os seus comandados, né? Seus súditos, soldados e todos que estavam abaixo do seu governo. Quando Jesus veio, ele ensinou e apresentou o reino de Deus, mas dentro de um formato diferente. Ele inverteu essa pirâmide. E essa inversão dessa pirâmide, nós vamos ver que configurou aqui a estrela de Davi. Nós sabemos que Davi, quando ele ia para a guerra, os seus soldados iam para a guerra, levava a bandeira, e essa bandeira levava a estrela de Davi. Essa estrela de Davi, ela está até hoje, né, representando Israel. Quando a bandeira de Israel é levantada, nós podemos ver então a estrela de Davi na bandeira de Israel. Então nós podemos entender que tem uma história, né, uma profundidade nesse símbolo. É um governo no sistema piramidal normal e um sistema piramidal inverso, onde apresentado por Jesus não foi entendido na época. E pegando os dois, né, nós vamos, tanto este quanto esse representa a letra D. Interessante que Davi começa com D, né? Davi. E Davi no original é David, começa com D e termina com D, né? E esse delta inverso, né, também vem a respeito de Deus representado por Jesus. Então é uma apresentação diferente do sistema de governo, ok? Então aqui representando o governo estendido até nós. Eu falei na aula passada a respeito que o governo de Deus, através do seu reino e apresentado por Jesus, seu único filho, ele atravessou aqui essa linha que representa o pecado adâmico e chegou até nós que estávamos aqui no pecado secular, ok? Nós não podíamos alcançar a salvação porque nós estávamos prendido, fechado aqui com esse pecado adâmico. Nós não tínhamos ligação, mesmo não tendo pecado. Se uma pessoa nasceu, né, e nunca pecou, mas ele está debaixo da linha do pecado adâmico. Então todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por isso que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, 23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus por causa de Adão, quando ele foi expulso do paraíso por desobedecer a Deus. Então, nós estando aqui, nesse universo terreno, dentro dessa linha de pecado secular, nós estamos ainda abaixo do pecado adâmico. A diferença do pecado adâmico para o pecado secular é que o pecado secular, nós somos responsáveis individualmente falando pelos nossos pecados. Eu não transmito meu pecado para outro. Meu pecado é meu pecado. Eu pequei e eu tenho que pedir perdão. Pecado adâmico, então Adão pecou e estendeu a todos nós.
Então, por isso que eu coloco essa diferença. Mas, embora ambos são pecados, e pecado distancia o homem de Deus. E Jesus, ele através do seu reino, ele atravessou aqui esse pecado adâmico. Nenhum sacrifício de nenhum animal, nem se sacrificasse o mundo todo, os animais, não seria suficiente para romper essa linha aqui, ó. Nem a lei e nem o sacrifício feito. O sacrifício feito anteriormente a Jesus eram para expiação de pecado, ou seja, para cobrir o pecado, para suprimir o pecado, mas o pecado secular, e não o pecado adâmico, porque o pecado adâmico só um cordeiro legítimo, e o único cordeiro legítimo foi Jesus. Lembra quando Deus pediu que Abraão oferecesse Isaac em sacrifício? Entendeu? Nem Isaac sendo oferecido, claro que Deus havia prometido que Isaac seria a sua descendência, então ali era só uma prova, e Abraão foi aprovado. Mas digamos assim, mesmo o sacrifício de Isaac sendo provado, aprovado pela fé e alcançou a justiça na época, mesmo assim não teria sido suficiente para apagar essa linha e nos tirar dentro desse universo do pecado adâmico, nem mesmo Isaac, mas somente Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é uma promessa de Deus e tinha que ser um cordeiro imaculado. E esse cordeiro imaculado, sem defeito, só Jesus. Então aqui Jesus atravessou, né? Vamos ver aqui que Jesus atravessou através do seu reino, Deus estendeu Jesus até aqui, encontrou Maria, né? Sua mãe aqui, Maria descendente de Davi, né? Num curso anterior nós falamos a respeito disso. Teve duas vertentes, nós aprendemos muito tempo seguir uma vertente, né? Descendente de Davi, através lá das tribos que separou, e através das tribos nós fomos seguindo a tribo de Judá até chegar à descendência de Davi, lá quando nasceu Jesus. Mas só que a descendência de Davi foi através de um filho de Davi, né? Que descendeu então Maria, e não foi dos reinos que chegou até José. Então nós aprendemos isso. Aqui alcançou Maria e através da